Bem-vindos ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma das figuras mais influentes e, ao mesmo tempo, controversas do direito no século XX, Hans Kelsen. Muitos já ouviram o nome, né? Sempre associado à famosa teoria pura do direito. Exatamente. Mas olha, o interessante do material que a gente tem aqui, principalmente o artigo do Alexandre Botelho, é que ele propõe um caminho um pouco diferente. Em vez de só resumir a teoria, a ideia é investigar o que o autor chama de o lugar da fala de Kelsen. O lugar da fala. Quem era o homem por trás da teoria, em que mundo ele vivia e, com tudo isso em mente, o que ele estava realmente propondo. Essa abordagem me parece perfeita, porque Kelsen muitas vezes é pintado como essa figura austera, quase uma máquina de lógica jurídica, sabe? Exato. Uma caricatura. E a vida dele, como os documentos mostram, foi tudo menos isso. Foi uma vida, nossa, de reviravoltas impressionantes, perseguição, exílio. Pois é. Então, a proposta é essa: afastar alguns desses preconceitos para permitir uma compreensão mais ampla e talvez até críticas mais refinadas, né? Então vamos seguir essa estrutura? Quem fala? Quando fala? E o que fala? É o melhor caminho. E a primeira surpresa já vem na pergunta quem fala. Então vamos começar por aí, pelo homem. Quem era Hans Kelsen? Bem, a primeira coisa que salta aos olhos nas fontes é que ele nem queria estudar direito. Sério? Sério. Nascido em Praga em 1881, de uma família judaica e criado em Viena, a paixão dele mesmo era a matemática, a filosofia. Nossa, isso já muda muita coisa. Muda tudo. Ele só foi para o direito por insistência do pai, que via a carreira como um caminho mais seguro de ascensão social para um jovem judeu numa sociedade muito preconceituosa. Isso explica, talvez, a estrutura quase binária do pensamento dele, essa busca por uma lógica rigorosa. Com certeza. E você mencionou o preconceito. O antissemitismo foi uma sombra na vida dele desde o começo. De que forma? Olha, o material detalha que em 1905 ele chegou a acreditar que precisaria se batizar, se converter para ter alguma chance na carreira universitária. Uau! E não foi por uma convicção religiosa. Kelsen era agnóstico. Foi um passo dado por necessidade profissional, sabe? Para sobreviver naquele ambiente. Que decisão pesada. E depois desse começo, ele chegou a ter um período de paz, de reconhecimento? Sim, e foi um auge espetacular. Depois da Primeira Guerra, Kelsen se tornou uma figura central na Nova Áustria. Ele foi o principal arquiteto da Constituição de 1920. Ele foi nomeado membro desse mesmo tribunal que ajudou a criar. Ele estava no topo. Mas a tranquilidade durou pouco. Com a ascensão do nacionalsocialismo, a vida dele virou de cabeça para baixo. Em 1933, já lecionando na Alemanha, ele foi um dos primeiros a ser demitido da Universidade de Colônia. O motivo oficial? Ser judeu. E aqui tem um detalhe pessoal devastador que as fontes trazem, envolvendo o jurista Carl Schmitt. Essa é uma das partes mais amargas. O próprio Kelsen tinha ajudado Schmitt a conseguir um cargo na universidade. E quando Kelsen foi demitido, Schmitt não o apoiou. Pior, ele foi um dos únicos colegas que se recusou a assinar um documento de apoio. E pouco tempo depois se tornou o jurista mais proeminente do regime nazista. Foi uma traição gigantesca. Nossa, que terrível. E a perseguição não parou aí, né? Em Praga teve um atentado. É uma história grotesca. Estudantes nazistas planejaram matá-lo. O plano só foi descoberto porque uma faxineira ouviu a conversa e denunciou a polícia. E ele chegou a dar aulas escoltado? Sim, com detetives na sala. Imagina a cena. Que tipo de liberdade acadêmica é essa? É incrível pensar nisso. E a fuga dele da Europa também? Teve uma ajuda inesperada, né? Sim, de um funcionário subalterno da universidade, que era membro do Partido Nazista, mas que de forma desinteressada o ajudou a conseguir autorização para viajar. Kelsen diz que esse homem salvou sua vida. Que jornada! Então, aos 60 anos, em 1940, ele chega aos Estados Unidos com inglês precário para recomeçar do zero. Esse é o homem,
um refugiado perseguido que viveu o colapso da Europa. Manter isso em mente é fundamental. Completamente. Bom, com essa biografia em mente, a pergunta seguinte é: quando ele fala, qual era o clima intelectual que permitiu surgir uma teoria tão radical? Ele está situado na virada do século XIX para o XX, um momento de ebulição e crise. No direito, o grande embate era entre o jusnaturalismo e o juspositivismo. De um lado, a ideia de um direito que vem de uma ordem superior, natural, ordenado porque é justo. Isso. E do outro, a visão ascendente de que o direito é aquilo que é posto pela autoridade humana. Justo porque foi ordenado. Exatamente. Era o auge da fé na ciência. Descartes, Kant. A razão estava no centro de tudo. A ideia é que os fenômenos sociais podiam ser estudados com método, com objetividade. Livres da metafísica, da especulação. Kelsen queria aplicar essa revolução científica ao direito. E o epicentro disso tudo era Viena da sua época. Era um caldeirão cultural impressionante. É verdade, as fontes conectam vários nomes. Enquanto Kelsen desenvolvia sua teoria, Sigmund Freud revolucionava a psicologia, o Círculo de Viena repensava a filosofia da ciência. Com pensadores como Carnap e Popper e artistas como Klimt quebrando os padrões, havia um espírito de rebeldia e de busca por pureza e rigor em todas as áreas. Então a pureza de Kelsen não surge do nada. É um reflexo direto desse espírito do tempo. Totalmente. Essa vontade de purificar as ciências de elementos considerados estranhos a elas. Como a moral, a política e a teologia no caso do direito. Isso nos leva à terceira pergunta. O que, afinal, Kelsen fala? O que ele queria construir? Qual era a essência da teoria pura do direito? O objetivo dele era ousado: elevar a jurisprudência à condição de uma genuína ciência. E para isso, a ciência jurídica não deveria se preocupar em dizer como o direito deve ser. Exatamente. Isso seria a tarefa da política. A única função da ciência jurídica seria descrever o direito como ele é. E a chave para isso é o famoso princípio da pureza. Ele argumentava que a ciência jurídica tradicional estava contaminada, com psicologia, sociologia, ética, política. Tudo misturado. A teoria pura busca libertar a análise do direito desses elementos, para focar exclusivamente no seu objeto, a norma jurídica. E é aqui que entra aquela distinção radical que ele faz, né, entre o mundo do ser e do dever ser. A espinha dorsal de tudo, o ser, é o mundo dos fatos, de como as coisas são. Um ato físico. Uma pessoa atirando em outra, por exemplo. Um fato bruto. E esse fato bruto só se torna um ato jurídico, um homicídio, porque existe uma norma que funciona como um esquema de interpretação. A norma que atribui a esse fato uma significação jurídica. Isso. A norma diz: se alguém matar, deve ser punido. Ela joga o fato do mundo do ser para o mundo do dever ser. Entendi. E a validade de uma norma, então, não depende de ela ser justa ou boa? De forma alguma. Uma norma é válida se foi criada de acordo com o procedimento previsto por uma norma superior. A pirâmide normativa, de novo. Uma lei se baseia na Constituição e assim por diante. É uma validade puramente formal. Pois é. E o artigo traz um exemplo extremo disso. É desconfortável. Kelsen, como cientista, teve que admitir que, sob o regime nazista, Sim. que atos que eram homicídios poderiam ser legitimados retroativamente por uma nova norma, transformando-os em sanções legais. Espera, isso é muito radical. Quer dizer que a teoria dele descreveria isso como juridicamente válido? Isso mostra o quão radical é a separação dele entre a validade jurídica de uma norma e qualquer julgamento moral sobre seu conteúdo. É aqui que as críticas mais pesadas surgem, imagino? Sem dúvida, porque para muitos essa separação é não só impossível, mas perigosa. Dizer que a norma é válida soa como se estivesse dizendo que ela é aceitável. Mas para Kelsen não era isso, era uma descrição técnica, não uma aprovação moral? Exatamente. Ele estava descrevendo a anatomia do sistema, não elogiando o sistema. Mas é uma linha muito tênue. Com certeza. Bom,
Compreendendo quem ele era, o tempo em que viveu e o que propunga, fica mais fácil entender por que a obra dele é tão genial e, ao mesmo tempo, tão criticada. Exato. A crítica mais comum é essa, que a teoria é reducionista, que ao esvaziar o direito de seus componentes sociais e valorativos, ela pode servir para legitimar qualquer ordem, por mais injusta que seja. Por outro lado, a contribuição dele para a precisão conceitual e o rigor metodológico da ciência jurídica é inegável. Absolutamente. Ele nos forçou a pensar sobre o que é específico do direito como campo de conhecimento. E entender o lugar da fala dele, a de um cientista forjado na Viena do início do século XX e perseguido pelo totalitarismo, nos permite ter uma visão muito mais nuançada do projeto dele, né? Muito mais. Talvez a busca dele por uma ciência pura fosse uma reação desesperada a um mundo onde as ideologias de ódio tinham contaminado tudo, inclusive a lei. Ironia. A experiência pessoal dele o levou a criar uma teoria que, segundo os críticos, poderia legitimar o tipo de regime que o perseguiu. É um paradoxo. O grande paradoxo de Kelsen. E é por isso que, no final, como sugere o autor, o objetivo não é aceitar ou rejeitar Kelsen. É usar essa compreensão para formular críticas novas e mais profundas, dando continuidade ao desejo dele de avanço científico. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que vai além dos materiais. No nosso mundo de hoje, sabe, tão polarizado, Com tanta desinformação. será que essa tentativa do Kelsen de criar uma esfera de análise puramente técnica, livre de paixões ideológicas, será que isso não ganha uma nova relevância? Ou será que a grande lição do século XX é que separar a lei da justiça é sempre o primeiro passo para a tirania? Uma pergunta difícil. É algo para se pensar. A busca pela objetividade pode ser um refúgio ou uma armadilha. Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir, de forma responsável e coletiva, a evolução da sociedade.